Olá, pessoal. Uma boa tarde para todo mundo, uma boa segunda-feira. Nós vamos iniciar essa semana a apostila do PET volume 3 com as atividades da semana 1. Hoje nós vamos fazer português. São 9 perguntas das páginas 1 até a 6. Tá um pouquinho puxada a tarefa de hoje, então eu vou fazer junto com vocês. Assistam a aula até o finalzinho do vídeo, tá bom? Na apostila de vocês, a primeira coisa que tem é um texto explicando sobre a classificação de palavras. Nós vamos pular isso aqui por enquanto, vamos dar uma invertida na ordem e vamos começar falando sobre as fábulas de Esopo. Nós já estávamos estudando esse gênero textual, fábula, quais são as características desse gênero, qual que é a estrutura desse texto, né? Os personagens são animais, têm características humanas, e sempre no final de uma fábula ela traz uma moral, que é uma reflexão, um pensamento para a gente incorporar no nosso dia a dia, um ensinamento. Então vamos ler aqui esse trechinho. Fábulas de Esopo. O Esopo ele era um escravo que viveu na Grécia Antiga há mais de 2.500 anos antes de Cristo. Ele contava as histórias apenas oralmente, e só muito tempo depois elas foram escritas. Muitas de suas fábulas são recontadas por outros autores. Então, essa tradição oral de contar história de geração para geração foi trazida, né? E hoje nós temos as fábulas escritas. Nós vamos fazer a leitura aqui de uma fábula que se chama O Ratinho e o Leão. O autor dessa fábula é o Monteiro Lobato. Ao sair do buraco, viu-se um ratinho entre as patas do leão. Estancou, de pelos em pé, paralisado pelo terror. O leão, porém, não lhe fez mal algum. Segue em paz, ratinho. Não tenhas repente medo de teu rei. Dias depois, o leão caiu numa rede, urrou desesperadamente, debateu-se, mas quanto mais se agitava, mais preso no laço ficava. Atraído pelos urros, apareceu o ratinho. Amor com amor se paga, disse ele, lá consigo e pôs-se a roer as cordas. Um instante conseguiu romper uma das malhas, e como a rede era das tais que, rompida a primeira malha, as outras se afrouxam, pôde o leão deslindar-se e fugir. Moral: mais vale paciência pequenina do que arrancos de leão. Então, assim, também um outro ensinamento que a gente pode tirar dessa fábula é se você ajuda as pessoas, né? Você vai ter como pagamento, como retribuição, que as pessoas te ajudam também, né? Por que tem esse texto? Nós vamos usar as palavras dele para poder classificar, né, mais para frente a questão das sílabas. Primeiro a gente vai responder duas perguntas aqui sobre essa fábula. Então, quais são os personagens da história? No próprio título está falando, né? O ratinho e o leão. Pergunta número 3. Marque a opção correta. Quem conta a história? Aqui, é o ratinho que está contando? É o leão ou nenhum dos animais? Quando nenhum dos personagens conta a história, quem está contando essa história é o narrador, né? Esse narrador, ele tem dois tipos. Ele tem aquele que participa da história, que é o narrador personagem, e tem um narrador que não faz parte da história, ele só observa. Então, ele é um narrador observador. Isso aqui vocês não precisam escrever aqui do lado, é só para explicar para vocês aqui a pergunta número 3. Vamos seguir. Agora nós vamos falar sobre a classificação das palavras. Tem duas formas de classificar palavras, né? Primeiro, de acordo com o número de sílabas que a palavra tem. Então, é simples, né? As sílabas, elas são sons que a gente emite quando está lendo, quando está falando as palavras. Então, um som corresponde a uma sílaba, né? Essas sílabas, de acordo com o som, elas podem ser classificadas assim, ó.
Se ela tem uma sílaba só, exemplo, rã, ela vai ser monossílaba, que é uma sílaba única. Se ela tem duas sílabas, leão, é uma dissílaba. Se ela tem três sílabas, formiga, são trissílabas, de 3 sílabas. Agora, quando tem 4 sílabas ou mais, exemplo aqui, gafanhoto, aí ela vai ser polissílaba. Então, a classificação das palavras de acordo com o número de sílabas é assim. A gente separa as sílabas das palavras, conta quantas tem e aí classifica. Se é uma sílaba, a gente classifica como monossílaba. Se são duas sílabas, a gente classifica como dissílabas. Se são 3 sílabas, a gente classifica como trissílaba. E a partir de 4 sílabas, é uma palavra polissílaba. A classificação das palavras ela pode ser feita também de acordo com a sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela mais forte da palavra, a que tem um som mais forte. Então, a intensidade do som da sílaba acontece em diferentes posições da palavra, né? Então, pode ser na última sílaba, na penúltima sílaba ou na antepenúltima sílaba. Então, se for na última sílaba, exemplo, jacaré, aí é uma oxítona. Se for no meio da palavra, né, a penúltima sílaba, como a palavra formiga, aí é uma paroxítona. Agora, se for na antepenúltima sílaba da palavra, por exemplo, hipopótamo, aí é uma proparoxítona. Parece muito difícil assim numa primeira vista, mas não é. Quando a gente separa as sílabas, a gente já sabe qual que tem um som mais forte. Só de falar, né? Por exemplo, jacaré, vai lá em cima, né? O tom da nossa voz vai alto, fica forte. Então, essa é a sílaba tônica, aquela que eu falo mais forte. Então, de acordo com isso daqui que a gente aprendeu, o que vocês vão fazer? Vão voltar lá no texto da fábula do Monteiro Lobato, o Ratinho e o Leão, e vocês vão copiar palavras lá do texto, tem que ser do texto, aqui no quadro. Primeiro, a gente vai contar as sílabas. Eu vou pegar uma palavra que tem uma sílaba. Primeira palavra lá do texto, ó. Ao sair do buraco. Então, o ao é uma monossílaba. Só tem uma sílaba. Vocês vão escrever aqui no quadro onde está monossílaba. Tá vendo que tem mais 2 palavras para vocês escreverem? Então, vocês vão ver lá mais 2 palavras que tem uma sílaba só. 2 sílabas. Sair. É a segunda palavra do texto, que o ratinho sai do buraco. Ao sair. 3 sílabas. Ratinho, ratinho. 4 sílabas. Paralisado ou mais, né? Então, vocês vão colocar, completando aqui o quadro. No primeiro, mais 2 palavras com uma sílaba. No segundo, mais 2 palavras com 2 sílabas. No terceiro, mais 2 palavras com 3 sílabas. E no último, mais 2 palavras com 4 sílabas ou mais. É só copiar do texto aqui, vocês vão copiar da fábula do Ratinho e do Leão. Seguindo aqui, a gente vai ver curiosidades sobre o leão. E aí, o que vocês têm que fazer? Ó, pintar os números acima de uma centena. Então, de 100 para mais, para cima, vocês vão pintar. Um leão macho pode pesar entre 150 e 250 quilos
e medir entre 2,60 m e 3,30 m de comprimento. São muito velozes em pequenas distâncias, chegando a atingir 50 km por hora, muito rápidos. Seus dentes caninos medem até 6 centímetros e sua cauda pode ter 1 metro de comprimento. Então, na verdade, aqui só tem o peso, né, do leão que ultrapassa o valor de uma centena. Então, vocês vão pintar o 150 e o 250. Seguindo, pergunta número 6. A palavra leão apresenta um sinal acima da letra A. Esse sinal é o tio. O tio ele é um sinal ortográfico que a gente usa para pontuar as palavras, né? Então, é um sinal de acentuação. Esses acentos, eles dão aquela sílaba tônica que a gente está estudando lá no comecinho da apostila, né? Então, vamos ver aqui, ó. Vocês vão escrever de acordo com a quantidade de letras que está indicando aqui qual palavra que corresponde ao espaço que está faltando. Então, primeiro tem a dica, depois vocês vão completar com a palavra. Na parte do seu corpo que fica na parte final do braço, que serve para segurar objetos, tem uma letra aqui, e o ão. O que fica no finalzinho do nosso braço? A mão. Fruta que é muito azeda, com 3 letras aqui. Limão. Órgão que bombeia o sangue para o pulmão, para o corpo. Qual que é esse órgão que fica no nosso peito? O coração. É um pequeno objeto usado em peças de vestuário para fechá-las, prendendo numa casa. Aqueles que tem na camisa, na calça, no cós da calça, é o botão. Por fim, um animal que tem a capacidade de mudar de cor. Ele faz mimetismo. Então, ele fica da cor do ambiente que ele tá, né? Se ele tá na folha, ele fica da cor da folha. E se ele tá no galho da árvore, ele fica da cor do galho da árvore. Esse bicho, ele se chama camaleão. Vamos seguir aqui, pessoal. A 7 é um pouquinho difícil, então vamos lá. Primeiro, a gente aprendeu lá no começo que quando a sílaba forte da palavra é a última, ela vai ser uma oxítona. Quando é a penúltima, ela vai ser uma paroxítona. E quando é a antepenúltima sílaba, ela vai ser uma proparoxítona. Então, pensando nisso, nós vamos separar as palavras abaixo em sílabas. Primeira coisa que a gente vai fazer. Depois, nós vamos circular a sílaba tônica. É a segunda coisa que nós vamos fazer. E depois, classificar cada palavra quanto à tonicidade da sílaba, que é a terceira coisa que nós vamos fazer. Então, são 3 tarefas em uma. Primeiro, vamos separar as sílabas da palavra ratinho. Então, fica ratinho. Como é a penúltima sílaba, que é a mais forte, ratinho, ela é uma paroxítona. O leão, leão, é a última sílaba que é forte, ela é uma oxítona. Fábula, fábula, fábula. Olha o acento onde que ele tá. Tá sempre onde tem o acento, vai ser a mais forte, sempre, né? Então, a acentuação é importante também para classificar essas palavras aqui de acordo com o som forte. Então, quando o som está na antepenúltima, é uma proparoxítona. Majestade. Na penúltima sílaba, paroxítona. Atenção. Olha o acento, tá na última. Última sílaba tônica, última sílaba forte é uma oxítona. Agora que a gente já separou, circulou a sílaba tônica
e classificou em oxítona, paroxítona ou proparoxítona, na próxima nós vamos fazer por numeração. Quando for oxítona, vai ser 1, paroxítona 2 e proparoxítona 3. Então, já vamos colocar aqui o número, ó. O ratinho, ele é 2. O leão, ele é oxítona 1. A fábula, proparoxítona 3. A majestade, paroxítona 2. E a atenção é oxítona 1. Por que eu coloquei esses números aqui? Porque na próxima pergunta, nós vamos ter que fazer correspondência. Quando for oxítona é 1, paroxítona 2, proparoxítona 3. Então, as palavras lá que nós acabamos de classificar. No ratinho, a gente colocou o 2, então vocês vão pôr o 2 aqui dentro do quadradinho. No leão, a gente colocou 1, porque ele é uma oxítona. A fábula, 2, porque é uma proparoxítona. 2 não, 3, perdão, pessoal. Na majestade, é uma paroxítona 2. E a atenção é uma oxítona 1. Vamos continuar aqui. A última pergunta é para fazer de acordo com esse trecho tá aqui. Então, releia o fragmento da fábula acima, que no caso não, né? Aqui está abaixo. Corrige aí, fazendo um favor. E circule nela, de vermelho, 2 palavras oxítonas e de azul, 2 palavras paroxítonas.